Santo Eterno, nós te a oportunidade. Sabemos por isso, por usar a misericórdia de Deus é concedido, não só a nós, como a todos que fazem nossos familiares, parentes, cônjuges, filhos, irmãos, pais, coloca todos em tuas mãos. E nós temos eu entro para orar permanente para a salvação. Fala no momento, vamos ali, que alguns milagres para os olhos abertos, com o coração preparado para depois a atenção preciosa. Toma cada uma presente, os enfermos, muito que a gente conhece, mas para nós que vivemos de oração, também as famílias enlutadas, muito por diversos motivos, violência, enfermidade. Oh, Pai, estamos em tempo de tuas querem falar o nosso neste 30 para vencer teu poder e graça, já tanto agradecido nós faz de honra, para a glória. Todos nós temos nosso Salvador Messias, muito em Amém. Vamos lá então, né? Do Senhor e sua interpretação dos éticos colocava o grande em muito poucos anos de diferença. Aos que insistiam nesta passagem, aquele os homens nada devem são disse nosso Senhor que dia e hora nunca deveriam ser cumpridos. Não nos deu ele sinais do tempo, a fim de que possamos aumentar a informação de sua vida com alguém na proximidade do verão figueira? Vamos conhecer esse tempo, nos exorta não somente a Daniel, mas a compreendê-lo no livro de Daniel, em que as fechadas até o tempo do é o caso em seu tempo, verão de uma parte para outra, são capazes de significar, observar e pensar a respeito do tempo. E a ciência, com seu tempo, se multiplicará. Demais, nosso Senhor não tem dizer que a proximidade do tempo não será conhecida, que o dia e ninguém sabe, mas do ele será conhecido para nos induzir a sua vida, tal como é em ação do sistema popular de interpretá-las, escrever. A maior parte tem se separado para os volvendo ao uso dos budistas. Estes creem que a futura felicidade dos homens consistirá em mover-se pelo ar. Admitem que, quando leem o budismo, devem entender gentios. Além, devem. E se fala de céu e pela devem compreender o processo de sociedades missionárias. Subir
do Senhor significa reunião religiosa dos metodistas. Durante 1821 a 1846, ou viajou extensamente, visitando o Egito e atravessando a Palestina, Síria, Pérsia, Bucara e a Índia. Visitou também os Estados Unidos para lá, chegou a Nova York em 1847 e pregou em Filadélfia, Baltimore, dirigindo-se finalmente ali, diz ele, uma parada pelo ex-presidente em uma das casas do Congresso, o uso do salão do Congresso, conferência que eu pronunciei com a presença de todos os congressistas de Virgínia e do cidadãos de Washington. A mesma ferida pelos membros do governo de Nova Jersey e Pensilvânia. Fiz conferências em minha Ásia e também no Reino de Jesus Cristo. Viajou nos países mais bárbaros, sem ação de qualquer autoridade europeia, e cercado de inumeráveis. Foi espancado e sofreu escravo e 3 vezes morte. Foi assediado por algumas vezes quase pereceu. Ocasião, despojado de obrigando-no a viajar quilômetros a pé, descalço e com os pés ao contato do chão frio, postado pela neve. O fato de ir desarmado entre e hostis, declarado provido de armas, oração pelo confiança em seu auxílio. Também estou provido, disse ele, do amor de Deus, meu próximo em meu coração, da Bíblia em mim. Aonde quer que fosse, levava consigo as escrituras em inglês. De as jornadas, diz ele, estava a Bíblia aberta, sentia que o meu poder e livro força me sustentava. Perseverou em seus labores. O juízo foi levada a parte do globo. Em Judá, Parsis, Hindus e muitas nacionalidades e raças, a palavra de Deus nessas parte anunciou a profecia. Em suas viagens na Bucara, encontrou a doutrina da próxima vinda do Senhor, professando um povo remoto e isolado. Do Iêmene, diz ele, acham ceera informação sobre a vinda de Cristo e seu reino em glória. Ocorreram grandes acontecimentos no ano de 1940. E em 6 dias com os filhos de rei, não bebem vinho, não pinheiam e vivem em tempo do bom e velho e encontrando sua companhia filhos de Israel da tribo de Dan, com os filhos de Reca do Messias nas nuvens do céu. Outro missionário verificou existir crente semelhante à Tartária. Perguntou ao missionário pela segunda vez. O missionário, que nada sabia, o sacerdote pareceu ficar grandemente surpreso com tal ignorância em que estava a Bíblia e deu sua crença baseada na profecia que viria aproximadamente em 1844. Em 1926, a mensagem do advento da terra. O movimento ali não era definida como na América. O trato do advento não era geralmente, mas proclamava-se vastamente a próxima vinda de Cristo em poder e glória.
E isto não somente entre os não conformistas. Mock, escritor, os pastores da igreja americana estão empenhados na pregação deste evangelho. A mensagem que iniciava em 1944 como a vinda do Senhor foi também dada na Grã-Bretanha. Publicações provenientes dos Estados Unidos disseminadas. Os reeditavam-se em 1842. Arthur, inglês nato, de vento, voltou a seu país anunciando a vinda do Senhor. Muitos se uniram a ele na obra, e a mensagem dos partes da Inglaterra. Em meio de desumanidade dos padres, Lacun, Jesus espanhol, teve acesso às escrituras e recebeu a verdade da imensa volta. Constrangido e desejando contudo de Roma, publicou o anônimo de Rabi, representando-se a si mesmo como Lacunza viveu no século XVIII, mas foi aproximadamente em 1825 que seu livro em Londres foi traduzido em inglês. Sua publicação e o interesse que já despertava na Inglaterra. Na Alemanha, a doutrina foi ensinada no século XVIII por Ben. Então, o que que a gente viu até aqui? Homens movidos em partes diferentes, falando e olha que nessa internet, compartilhamento fácil, né? Você vê que realmente para anunciar do dias. E a gente viu os quatro homens aqui, né? Durante Brock, Rob, e agora lá com lugares de... É interessante pensar que se mantinham, né? Eram diante do que eles viam, é uma dedicação própria, e diante da necessidade de falar, de anunciar, eles não tinham então, espaço, recursos, e o povo, né, com pés muita dificuldade, foi algumas vezes quase morrer. Aí a gente percebe que eles eram firmes diante dessa realidade do passado, comparado com a realidade hoje, que está muito bem, com a força de grande instrumento, mensagem, que é a mensagem da hora do juízo, que é a internet. Eles não tinham isso, era um esforço próprio, de mesmo, e hoje é um instrumento tão amplo e muitas vezes a gente não compartilha, a gente, e a gente não faz lista de transmissão para. Ah, mas se eu fizer isso muito, tá, ou vai pedir para sair da sua lista, não vai abrir, muitos vão abrir e não vão acompanhando isso. Os homens tinham
A breve volta. Que horas são? É isso que nós temos que aceitar a missão para outras pessoas. Tempo que hoje nós vamos ver do parágrafo 2 ao que a gente pode tirar e falar. É possível conhecer a proximidade da vinda, embora não temos, não sabemos o dia e nem a hora. Todos os acontecimentos mostram que, mas infelizmente, a ignorância profética faz com que não estejamos preparados. E mesmo dentro da luz, tamanha luz que temos de profecia, de Bíblia, ainda assim, muitos, por não serem bereanos, por não buscarem mais de fato, né, como indivíduo, mas ficar guardando e se alimentando com o que é posto, não está se preparando. O Eterno não nos chama à ignorância, mas ao preparo consciente. Para eu poder me preparar, eu tenho o tempo, eu tenho que conhecer o tempo, eu tenho que saber o que vem, está vindo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, para exatamente estar me preparando. Na vida, tudo precisa de preparo, de organização. Se tu vai fazer uma prova, se tu vai fazer um exame de química, se tu vai fazer uma viagem, se tu vai apresentar alguma coisa, sabe? Se você vai arrumar sua casa para esse sábado, se você vai receber uma visita, tudo exige preparo. Mas quando fala em eternidade, como diz, né, ir para o céu, não, vou do jeito que eu estou, porque Cristo já me salvou. Aqui é assim mesmo. Então, nós temos que conhecer a profecia, conhecer a proximidade dos 1000 anos, conhecer que tudo que está acontecendo não é em vão, não é por acaso, entender que a melhora desse mundo não está em pessoas nem em presidentes, que não tem melhora, só depois que ele for purificado pelo povo, sabe, disso, isso é bíblico, tá? Então, o Eterno hoje chama a minha você para buscar, conhecer e entender que se eu entendo a urgência do tempo que está acabando, eu vou pedir força e poder ao Eterno para me preparar de fato. A maior necessidade, um preparo com ponto 2, os sinais do tempo foram dados para despertar, não para curiosidade. Infelizmente, hoje, muita gente está pegando os sinais, as profecias, por curiosidade, para saber, né? Mas, olha que frase importante. Profecia estudada corretamente produz vigilância. Eu estou entendendo profundamente o que está acontecendo. Eu vou vigiar e orar. Não especular, não ficar querendo posições. Isso é importante também. Compreender Daniel ordem, é uma ordem nesse Cristo Salvador. Inteligência ao estudo profético é desobedecer a uma instrução direta do Eterno. E nós somos desobedientes. Por quê? Porque como povo separado, com uma missão, está mais fazendo isso. Isso é muito triste. É desobedecer ao Eterno, sem preparar um pouco, sempre abrir os olhos. Olha esses homens aqui citados nesse parágrafo que a gente vê. Eles não pouparam sua própria vida, mas diante da necessidade da
que entenderam, saíram pregando e falando com dificuldade, com fome, com sede. Nós estamos acomodados num banquinho, numa cadeira, no sofá, achando que está tudo certo, que não. Temos que entender a urgência de pregar, anunciar pelas ponto 4. O conhecimento profético se multiplica no tempo do nossa geração possui luz que gerações anteriores não tiveram. E isso aumenta a nossa responsabilidade. A quem mais é dado, mais será cobrado. O que eu estou fazendo com essa luz, com essa medida grande de luz que tem sido derramada? Nós vimos isso no capítulo passado. Okay? Entendam que se temos essa luz, estamos aceitando, enxergando, a responsabilidade aumenta. E se eu rejeito essa luz, eu estou me condenando. Por quê? Porque eu não estou vivendo ela. E o viver é o mais importante. Por quê? Porque através do meu testemunho, das minhas testemunhas, através do meu testemunho de vida, podem sim alcançar pessoas que nem percebemos, nem consideramos. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. As pessoas hoje estão carentes, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive um contato de uns 20 dias com duas pessoas influentes, entre aspas, né? Elas dão curso sobre marketing, sobre confeitaria, sobre como fazer alguns tipos de flores e tal. E aí, tive contato delas, entrei no grupo para aprender, sempre é bom também a gente estar usado da área. E aí, ontem eu peguei alguns livros durante o conflito, enfim, entrei em contato com duas dessas. Você, querida, tudo bem? Olha, estou amando, maravilhoso e tal, você tem aprendido muita coisa. Eu queria, se possível, que você me enviasse para te mandar uma lembrança. Elas tomaram como um choque, como uma coisa do outro mundo. As pessoas estão tão assim. Eu entro em contato com você para receber de você, mas não quero lhe dar nada. E um simples pergunta para a gente. Menina, não, que é isso? Não precisa, não se preocupe, não, o que é isso? Nossa, quanto carinho, você entende? Então, observa que nós temos que fazer a diferença em qualquer lugar. Eu nunca vi nenhuma das duas pessoalmente. Você tem ideia, uma de Rio Grande do Sul e a outra em Porto Seguro. E aí eu entrei em contato, peguei o endereço, aí ontem à tarde, fiz o pacotinho, botei um calendário e tal, escrevi um negocinho, botei. As pessoas estão aguardando. E isso é uma grande responsabilidade. Eu lembro daquela citação do testemunho de Jesus que diz: cada lar deve ter um livro desse. Eu tive contato, está aqui. Comprei um negócio pela internet, que o endereço do moço, entendeu direitinho, a gente conversou. Será que o livro é para ela? Então, é responsabilidade minha e sua. O que eu estou fazendo com a luz que eu tenho recebido? Gente, não precisa pregar nem falar, eu não sei fazer nada disso. Pede um livro em oração e sai todo entregando a obra e pronto. Diz que no céu teremos surpresa. É isso aí, é a responsabilidade minha. Ponto 5. A igreja pode distorcer as escrituras. Olha isso aqui. A igreja pode distorcer as escrituras para evitar verdades desconfortáveis. O que tem acontecido hoje, inclusive no nosso meio? Espiritualizar efetivamente é uma forma moderna de rejeitar sua aplicação literal. É uma realidade no mundo evangélico. Então, a volta de Cristo não é símbolo de progresso humano. Nenhuma obra missionária substitui o retorno pessoal e glorioso do Messias. Temos que entender também, para não sermos enganados de que está fazendo a obra missionária, está distribuindo o livro, colocando o correio, vai substituir, não. Isso tudo deve ser feito com o foco de mostrar às pessoas que muito em breve Jesus voltará. Nós temos que ter uma identificação
O Eterno levanta mensageiros mesmo fora dos sistemas religiosos dominantes. Olha a descrição, fora do sistema religioso dominante. A autoridade da mensagem vem da palavra, não da instituição. Isso aqui também tem que ficar muito claro, porque muitas vezes a gente está envolvido tão cegamente institucionalizado que é assim, não. Foi a igreja que falou isso? Não. A igreja nunca falou isso, a igreja não. Então, não vale. Entende? E aí a gente vai botando a autoridade do que está escrito no canto e levantando, né? E engrandecendo a instituição. Certo? O verdadeiro mensageiro confia mais na Bíblia do que na própria vida. A palavra do Eterno continua sendo nossa maior proteção. Entende? Deve ser minha e sua. Bem, o anúncio do juízo exige sacrifício pessoal. Olha aí. Lealdade à verdade pode custar conforto, reputação e segurança. Quantas vezes, até chegar a esse capítulo, nós já ouvimos pessoas que escolheram ser íntegras, ser leais à luz que tiveram na época, eles receberam luz, e isso custou, eu lembro que disseram assim, nós vamos deixar tudo até a coroa, mas não vamos negar essa verdade. E hoje, que a gente está disposto a deixar ou perder cargo, corpo, reputação, segurança, sabe? Aquela falsa segurança de que eu estou no meio, que eu estou na igreja, que eu estou protegido porque eu faço parte, meu nome sabe que eu estou. Nós temos que entender algo. Leve ao Messias, ao Salvador, ao Eterno, pode não custa conforto, reputação, segurança, por aí vai. Então temos que meditar. Eu estou disposta a passar por tudo isso, porque hoje o evangelho que é pregado é um evangelho de juízo, que exige um sacrifício pessoal, que exige a mortificação do eu, que exige quebrar o orgulho de Laodiceia. Não. Hoje não precisa quebrar nada, está tudo certo, viva na paz, você já está salvo. Porque quem salva é a graça. E é verdade. Ok? Um contexto para isso. Que a verdadeira graça, ela é formadora. O evangelho eterno, o verdadeiro, que deve ser pregado, ele fala de graça, mas ele fala de juízo. Uma coisa acompanha a outra. Ok? A mensagem do advento ultrapassa fronteiras culturais e religiosas, como a gente falou aqui. Homens em diversos lugares, em países diferentes, cada um fazendo a mesma missão, ou seja, o trabalho é do eterno. O Santo Espírito é que convence, é que leva, é que levanta. E dentro dessa realidade aqui da época, o pai encontrou esses homens. Lembra? Já chegou a época, melhor, chegar o tempo já chegou em que o pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, esses serão encontrados por ele. Isso aconteceu com esses homens. Encontrados, não ficaram caladinhos, só esperando acontecer, esperando sair decreto. Não, eles foram atrás, melhor, eles foram à frente, anunciando que é chegada a hora de passando por toda a dificuldade, fome, sede, frio, vítima de assalto. Né? Isso aqui a gente tem que entender que a história se repete nesse contexto também. O Senhor prepara, a mensagem do advento ultrapassa fronteiras culturais e religiosas. O Eterno prepara corações em lugares onde não imaginamos existir. Isso aqui a gente viu bem forte. Há pessoas aguardando a volta do Messias sem ouvir o movimento adventista. O Eterno trabalha além dos limites visíveis de sua igreja organizada. Olha como isso é interessante. Porque, infelizmente, a igreja organizada que foi levantada com a missão, como a gente, né?
disso muitas vezes tem data de nascimento, história, e aí falhou nessa história. E quem está fazendo a obra? Vocês já viram, deve ter visto que alguns, alguns, algumas notícias na internet que muçulmanos estão sonhando com Cristo se convertendo ao cristianismo. Quando nós falhamos na obra, 182 anos de missão e Jesus ainda não voltou. E o testemunho fala que quando estivermos verdadeiramente apresentando ou representando o caráter de Cristo, aí ele vem para resgatar. Olha como estamos pagando, certo? Não sei se vocês assistiram um vídeo que eu coloquei ontem lá no link, lá no grupo. Assistam quem não assistiu ainda. Vocês verem por que estamos falhando. A unidade da mensagem confirma sua origem divina. Quando povos isolados o que aconteceu, chegam às mesmas conclusões proféticas e só tem que a verdade. Que coisa linda ver o mover do Espírito Santo, né? De que homens de diferentes locais chegaram à mesma conclusão e começaram a pregar a mesma coisa, como eu falei, sem telefone, sem celular, sem internet. E aí você vê realmente muito bem. A Bíblia é suficiente para sustentar o mensageiro. O poder não está no pregador, mas no livro aberto. O poder não está no pregador. Muitas vezes, o que a gente faz? Pregador fulano, e pregador é famoso, é conhecido, tem milhões de seguidores, até na igreja, vamos lá, porque eu está nele. Ontem eu assisti um vídeo de um pastor, eu nem lembro o nome da igreja dele, na foto, sei lá, alguma coisa. Ele falando que alguém perguntou a ele, você acredita em milagre? Aí ele disse, não, eu acredito em todo milagre. Okay? E hoje muitos estão buscando isso, o milagre, e esquece do Cristo que faz o milagre. Então, o poder está na Bíblia, está escrito. Deus preserva a verdade mesmo em ambiente de perseguição religiosa. Nenhum sistema humano consegue aprisionar a luz quando o Eterno decide revelá-la. Isso aí. Hoje a luz tem dada a um povo que está buscando, sendo bereano. Por quê? Porque as instituições vão trazer para a nossa realidade a verdade escondida sobre o livro e cabe a nós buscá-la como a tesouros escondidos e, ao encontrá-la, revelá-la a outras pessoas. Esta é a nossa função. Por quê? Porque a luz hoje está aprisionada em doutrinas humanas. A mensagem do advento prepara o mundo para a crise final. Falar da breve volta de Cristo hoje não é extremismo, é fidelidade profética. Uau! Você está tendo essa visão? Você está sendo fiel à profecia? Falando Maranata, falando que o Senhor logo vem, falando que é tempo de juízo, que é tempo de preparo. Se homens sem proteção, sem recursos, sem reconhecimento humano atravessaram continentes sustentados apenas pela Bíblia, que desculpa resta àquele que hoje possui a palavra aberta, liberdade religiosa, entre aspas, e abundante luz. E desculpa resta para mim e para você. Estamos dentro desse contexto. Tem a Bíblia em várias versões, tem uma luz tremenda através da própria Bíblia de testemunho. O que é que nós estamos fazendo com essa abundante luz profética? Colocando debaixo da cama, acredito, ou levantando para o alto para iluminar o outro. Então, cabe a nós tomarmos uma decisão. O que eu estou fazendo com essa luz? Nós vimos aqui carmo, seremos encontrados pelo Eterno e ele vai nos usar para a sua obra. Como esses homens que andam aí continentes, né, de mar a mar, podemos ver,
pregar essa verdade e onde nós estejamos hoje, neste dia, e onde os nossos pés pisar ou o nosso dedinho no celular alcançar, possamos falar, transmitir e principalmente viver em testemunhar dessas verdades tão necessárias para os nossos. Foi guerra hoje para entrar, aconteceu de tudo, mas conseguimos de poder e graça. E amanhã, se o Eterno permitir, vamos estar estudando a partir do parágrafo 22. Bom? Então, tenhamos todos um bom dia. Continuemos orando uns pelos outros. Orem, por favor, pelo projeto que a gente quer começar na segunda semana de janeiro, aos sábados e aos domingos, ou seja, ao sábado e ao primeiro dia da semana, estudar o outro livro, tá? Espiritismo na Yara. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar então. Pai Santo, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Continua falando ao nosso coração. Tira de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne. Nos obedecer e observar os mandamentos e os estatutos do teu juízo. Obrigada por essa oportunidade. Fica conosco neste dia. E que esse vídeo alcance não só isso, como no, todos os estudos, enfim, que os vídeos alcancem as pessoas que precisam ser alcançadas ou que estão buscando ser alcançadas. Agradecemos tudo, perdoa os nossos pecados, nos traz, nos desperta no amanhecer de amanhã, para que possamos estar verdadeiramente, mais uma vez, unidos no mesmo propósito. Em nome do teu filho, que agradecemos. Bom dia, bom dia, bom dia. Senhor te abençoe e te guarde.